Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galerinha, hoje eu vou passar um pouquinho aqui sobre análise quantitativa para vocês aí, algumas pessoas pediram do canal. E assim, análise quantitativa, ela vai trazer para vocês aqui uma visão de possíveis suportes e resistências ocultos. Como assim ocultos, Luciano? Vocês vão entender hoje no decorrer do vídeo, beleza? Então assim, se você é novo no canal e você acompanha a gente há algum tempo e não é inscrito ainda, peço que se inscreva, deixa o likezinho para fortalecer e quem puder coloca no comentário aí, pessoal, o que vocês acharam dessa aula de hoje, tá ok? Se for alguma coisa bacana para vocês, eu volto a trazer mais conteúdo no sentido. Então assim, vou trazer um pouquinho sobre análise quantitativa, beleza? Quando a gente olha, pessoal, o mercado no tempo, a gente vai pensar assim no quando. Quando isso vai acontecer? Por exemplo, eu tenho um topo, um fundo. Quando o mercado vai voltar aqui? Eu não sei quando vai voltar, beleza? A análise quantitativa, ela vê o quanto o preço andou, certo? Então, o quanto o preço já andou, quanto de percentual o preço já andou a partir de uma determinada região. Então, assim, como que a gente faz para analisar quantitativamente esse movimento do preço? Pessoal, se a gente fala quantitativamente e se a gente fala dentro desse plano do quando, a gente vai entrar no quê? Em tamanhos. Se a gente fala em percentuais, a gente vai falar em tamanhos. Então a gente pode, desde um candle, um próprio candle, a gente pode sim, a partir de um próprio candle, fazer uma análise de mercado. Só que as melhores análises, não é, podemos usar o candle a candle assim, sem problema nenhum, para poder perceber aqui acima dele, por exemplo, o mercado começou a subir a partir dessa, uma negociação aqui qualquer, e ele começa a subir. Então ele pode chegar numa determinada região para fazer uma retração até essas regiões. Vocês sabem que o FVG são zonas que acontecem de desequilíbrio no mercado. E muitas vezes quando sai uma sequência de candles, que eles deixam esses FVGs, cabe a gente pensar assim, em algum percentual ele vai ter que parar para se reequilibrar. O mercado ele tende a fazer esse reequilíbrio novamente para complementar essas lacunas que ficam, beleza? Ou suas zonas de liquidez que estão um pouco mais embaixo. Mas o mercado em algum momento ele vai travar aqui e vai tentar voltar. Então como que eu faço essa análise quantitativa? Eu gosto de fazer, pessoal, a partir dos espelhamentos estruturais que o mercado nos deixa. Então assim, eu posso pegar daqui de baixo para cima, eu posso pegar dessa região para cima, em qualquer região. Eu não sei quando vai acontecer, mas acontece assim. Quando? Veja, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que em determinados pontos elas podem acontecer. Então, para quem sabe analisar o preço direitinho, perceber o que o preço quer fazer ou não, a pessoa vai entender que naquela região está acontecendo um trade. Eu tenho aqui uma mensagem para as pessoas que operam com indicadores. Eu vejo alguns canais aí, eu não vou comentar quais canais tem por aí na internet, todos devem conhecer um monte de canal, mas assim, tem canais que as pessoas levam a análise técnica, análise baseada em indicadores, como uma análise objetiva, e a análise gráfica como uma análise subjetiva. Pessoal, pensem comigo, se os indicadores são baseados no preço, quando alguém diz que o preço é subjetivo, e o indicador que é baseado no preço e ainda atrasado em relação ao preço, ele vai ser objetivo? Pensem comigo, pessoal. Eu entendo isso como uma enganação assim sem tamanho, tá? Tô só comentando com vocês e a gente já vai entrar aqui no mérito aqui do quantitativo e vou mostrar um pouquinho também do preço. Por que eu falo isso, pessoal? Porque é uma enganação terrível, cara. Não tem como você imaginar que seja outra coisa. Sabe? É como se a foto do veículo que você vai receber pelo correio fosse mais importante do que o próprio veículo que passou. Não tem sentido, galera. Não tem sentido. Então vamos lá. Já mostrei para vocês que não tem sentido. Então olha só. Como negociar em um suporte oculto? Como encontrar esse suporte oculto? Eu vou dizer para vocês aqui por que eu usei esse termo aqui, ó, suporte oculto, para esse vídeo de hoje. A gente observa que nessa pernada aqui, ó, que o preço deu. Opa, deixa eu pegar aqui uma linha. Então a gente observa nessa pernada que o preço deu, ele veio para tentar romper esse topo. Ah, podia ter uma compra nesse topo rompido. Mas quando o preço chega nesse ponto aqui, a gente observa que isso aqui, ó, era um vazio. Ele não tem um topo em formação para poder dizer é um suporte. Então como que a gente encontra esse suporte oculto? A gente pode utilizar, pessoal, a análise quantitativa. Então eu vou mostrar para vocês uma forma simples, inicial, tá? Simples, para vocês terem uma ideia de onde o preço pode dar uma estacionada, provocar uma compra. É o que eu digo para os alunos, pessoal.
Quando você aprende a operar o preço, você para de operar. Você pode dar preferência para tendência, tá? É até preferível que você dê preferência para tendência. Mas quando você opera o preço, você não opera tanto tendência, você pode dar preferência para ela. Mas, por exemplo, aqui é muito simples de enxergar que estava acontecendo uma venda. Só que se eu for olhar o mercado aqui em cima, para que eu possa pensar numa venda, eu só vou fazer uma venda quando o mercado romper um fundo. E às vezes eu posso pegar uma captura dessa liquidez nesse próprio pensamento aqui, porque existe uma consideração de topos e fundos e candle stop, que eu já trouxe no canal, que é de extremo valor. Então o mercado começa a ascensionar, ele tem que romper seus topos. Se ele não rompe, ele nos dá o pensamento de que foi só uma busca de liquidez, mas aí já é outro assunto. Então olha só, primeiro de tudo, eu preciso encontrar os topos e fundos do mercado quando ele começou a retração. É a primeira coisa. Então, por exemplo, eu tenho esse topo e tenho esse fundo. Quando o mercado começa a fazer a retração, começa a criar um pullback, eu tenho esse topo e eu tenho esse fundo. E primeiramente eu tenho um espelhamento. Opa! Primeiramente eu falo para vocês, o espelhamento, eu vou explicar para vocês porque eu gosto do espelhamento. Ó, aqui é um fundo, perfeito, e pronto. Então eu posso ter pensamentos de compra na região de 100% de um espelhamento. Posso, lógico que posso. É 100%. O mercado já pode fazer um final da retração, ou mesmo, Luciano, ele está em tendência de baixa. Mas uma projeção de qualquer estrutura, pessoal, você está numa projeção, você está numa tendência de baixa. O mercado faz isso aqui, ó. Essa projeção aqui para baixo, ela pode te dar um pensamento de compra em determinados percentuais. Tá ok? Dá, com certeza, com certeza. Os alunos não ficam sem operar durante o dia, pessoal. É contra, é a favor. Apareceu a oportunidade, surgiu a operação, show de bola. Então, olha só, projetei, Luciano não chegou nas zonas de exaustão. E aqui a gente pode observar que existem suportes nessas zonas, o preço volta, tem o fundo também que ele pode chegar. Eu sei que ele fez esse movimento, subiu, então enquanto eu não romper aqui eu vou pensando em compras. Então pode ser quando o mercado quebra uma estruturinha, beleza? Enfim, o que eu quero é encontrar o suporte oculto. E esses ocultos, normalmente, eles vão pela projeção de 323%, 423%. Quando chega nessas zonas, o preço tende a fazer pequenas considerações, ou pequenas retrações, beleza? Muitas vezes ele reverte, ok? Já deixo isso bem alertado. Então, vamos ver o espelhamento que aconteceu nessa zona de cima para ele poder ter feito esse pullback tão profundo. Como que eu faria para encontrar a partir do movimento que ele não deu continuidade, como aqui, ó. Findou o pullback, voltou e subiu. Findou o pullback, voltou, não subiu. O que ele fez? Rompeu essa região. Então, aonde que ele pode estacionar rompendo essa região? Aonde que ele poderia estacionar rompendo essa região? Então, tudo cabe primeiro pelo espelhamento. E o que significa o espelhamento, Luciano? Pessoal, vocês que são do canal aqui já sabem o que é o tal do candle referência, candle gatilho. Vamos supor que o mercado está aqui subindo, tá? E de repente ele faz isso. O que é isso aqui? Isso aqui é um gatilho vendedor. Então o gatilho de venda, que seria esse candle vermelhinho, ele é o nosso gatilho tipo 1, certo? E quem é esse candle? Esse é o nosso candle referência. Então o referência, para nós aqui, é como se fosse o espelhamento. Então o preço veio subindo, qual foi a última estrutura? Foi essa. Então isso aqui, ó, é o nosso candle referência, certo? Então, dito isso, pessoal, e compreendendo por que a gente pode utilizar o espelhamento como uma referência da nossa projeção, beleza? Vamos observar então aqui o que nós temos. O mercado, quando chegou nessa região, beleza? Vamos desenhar tudo que ele fez aqui para a gente de tendênciazinha terciária. Ó, por exemplo, para esse topo, o fundo tá lá atrás, assim, beleza? Então ele fez só um pullback aqui, tranquilo. Aí ele vem e sobe aqui. Perfeito, subiu aqui, desce aqui, sobe aqui, desce. Vou desenhar toda a estrutura terciária, tá bom? Sobe aqui, desce. Opa! Agora o mercado está querendo violar esse fundo aqui, ó, tá vendo? Percebe? Então, se eu estiver olhando isso aqui como estruturas de candle, e são estruturas de candle, tá, pessoal? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está começando a como que se estivesse dando um gatilho de venda. Então, se ele estiver dando o gatilho de venda, quem seria o candle referência? O candle referência seria esse camarada aqui, ó. Esse foi o cara que subiu, certo?
Então, o mercado começou a cair. Tranquilo, esse é o nosso candle referência. Então, nós podemos utilizar ele como uma projeção para encontrar um percentual quantitativo. É uma análise quantitativa. Então, eu tenho a primeira região aqui que ele pode querer estacionar, é o de 100% aqui, nessa região aqui, ó, nesse canal. Perfeito? Qual que é a segunda região? Pessoal, como esse mercado... Deixa eu trocar essa canetinha aqui. Como esse mercado, veja só, ele não rompeu esse topo, eu mantenho essa projeção, caso o mercado queira continuar lá para o fundo. Porque ela que vai, ela foi o, vamos dizer assim, o referência inicial da história. Então você pode utilizar ela, mas eu vou falar para vocês que depois vocês podem ampliar esta projeção e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ampliar. Então aqui nós começamos com uma pequena tendência, a primeira tendência do mercado, a tendência micro aqui. Então a tendência micro pode favorecer os pontos, inclusive de alvo, tá? Para quem faz uma venda, porque percebeu um gatilho aqui vendedor e começa a querer pensar numa venda, nós temos um alvo também de percentual de FIBO. Muita gente usa 100% de FIBO como projeção para suas saídas, né? Mas se o mercado continua, nós temos pensamento de compra nessa região. Vou mostrar para vocês as 3 regiões, pessoal. As 3 regiões para baixo aqui, ó. É o 323%, tá? Do 300, né? Em diante, do 400%. Ó, Luciano, aqui não aconteceu. Se o mercado fosse dar uma compra aqui para gente, ele mostraria, pessoal. Beleza? Ele mostraria uma compra para gente, rompendo um topinho anterior. Enfim, o mercado ia mostrar para gente. Beleza? Aí é questão do preço. Aqui ele pode promover as compras também. Mas agora vamos lá. Você tem uma projeção, e essa projeção é de uma tendência terciária. É um fundinho. E se o mercado faz um movimento desse de pullback, Luciano, e forma um topo duplo, você também teria isso aqui como um movimento de start. Isso aqui você pode fazer como uma projeção de um start. Aí você pode ampliar o tamanho dessa projeção, trazendo para essa região do start da tendência maior. Perfeito? Ela também vai trazer para você a visão do 100% dela própria, como também das demais regiões. Por exemplo, se esse preço vem aqui, nessa zona de cima, e começa a cair, eu sei que ela vai ter o 300% aqui, 400% aqui, 500% aqui, dessa projeção. E que chegado nesses pontos, pessoal, é bom que respeite. Ou seja, se chega num ponto desse e você quer fazer uma venda, você pode utilizar em qualquer região dessa. Pode ser a partir desse movimento aqui, ó, você podia pensar aqui na compra, mas vamos fazer a amplitude de movimentos maiores, como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, quando chega nessa região aqui, ó, como que eu posso pensar? Eu faço compra ou faço venda? Ou se tipo ele começar a me dar compra, eu não quero fazer a compra porque ele está caindo. Eu quero pensar alguma região de venda. Lá embaixo, quando o mercado começar a retrair, ele vai te dar topos e fundos também, pessoal. Então, deixa eu tirar essa FIBO daqui de cima. E, por exemplo, olha bem isso aqui, ó. Aqui ele já me deu a primeira estrutura. Eu posso considerar esse espelhamento, certo? Então, eu considero esse espelhamento quando o mercado surge com sua estrutura. Então, tem aqui o fundo, tem o topo, e eu faço o espelhamento. Para quem pensou numa compra, pelo mercado ter mostrado assim, olha só, chegou aqui, mostrou o interesse comprador, voltou, né? Engatilhou compras bacanas de novo. Aqui já é como se fosse um primeiro alvo. É o 100%, beleza? E o que pode acontecer aqui? Vendas também. E como que vai ser aplicada a venda? Do mesmo jeito, pessoal. Beleza? O mercado vem cá, ó, já começa a violar fundos, então volta, já não rompe, já dá gatilho de novo. E assim vai o preço andando. Se eu coloco uma linha de tendência ou qualquer coisa, pessoal, que seja... Pessoal, esquece, tudo isso vai ser atrasado, tá bom? Tem gente aqui que trabalha com essas coisas de indicador, esquece, pessoal. Essa ferramenta e o preço, e você vira a chave, tá bom? Mas vamos lá, Luciano, se o mercado continua subindo aqui, ó. Então nós teremos projeção deste pequeno movimento, que é o espelhamento. Vamos voltar aqui para o espelhamento. Perceba que o mercado não rompeu, não violou fundo. Então, eu posso manter essa estrutura dessa projeção aqui desse jeito? Cara, você pode. Muitas vezes o preço vai ser pequenininha. Aí o preço vai chegar nas regiões dessa, já vai fazer a retração automática. O que eu aconselho você a fazer?
Se o preço, por um acaso, construir uma estrutura secundária, como foi o caso aqui, ó, aí o que ele constrói para você? Volta, fez fundo duplo. Você vem para essa projeção maior aqui, ó. Perfeito? Você pode pegar todo este movimento como sendo uma referência de algo que está subindo aqui. É como se fosse uma referência desse algo, certo? Do mesmo jeito que a gente utilizou aqui em cima. Não que você não possa manter a terciária, não, mas eu quero que vocês ampliem o horizonte para um trade que pode ser um pouco maior. Maior, pessoal, pensar nos trades mais longos. Então aqui ele fez um topo de referência para a gente de uma tendência secundária? Exatamente, senhores. Então eu posso fazer essa projeção aqui perfeitamente. Então dentro desse campo, dos 100% dessa projeção, pode acontecer as minhas operações. Exatamente, pessoal. Então como que eu faço minhas operações ali a partir dos 100%? Pessoal, estruturas. O mercado são estruturas. Por exemplo aqui, ó. Opa, já começou a querer me dar vendas, beleza? Não são vendas que desenvolveram, dá para ver, ó. Quando você olha uma venda desenvolver, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui que não entendem de price action. Ó, o preço desceu lisinho até aqui, tá? Não tive movimento algum, desceu liso. Quando ele volta aqui, ele me dá esse ponto. O que eu poderia me pensar nessa venda aqui, ó, certo? Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa. O que pode desarmar uma operação também um pouquinho aqui, tá? Para vocês entenderem. Então aqui, ó, eu percebo que o mercado violou um fundo, ó. Então nós tínhamos um fundo aqui, mercado viola, beleza? Não rompeu o candle stop, mas violou. Aí ficou todo mundo preso nesse candle aqui. Chegou esse cara, beleza? E me deu esse gatilho. O que eu pensaria? Bom, violou o fundo e está me dando um gatilho 3. Vamos vender? Vamos vender. Eu sei que o mercado está subindo, ele não rompeu o candle stop desse fundo. Então eu vou ficar atento. O que eu vou ficar atento? Turma, deixa eu tirar essa FIBO. Eu já sei que eu estou no lugar de venda. Quando esse mercado começa a voltar aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que marcar é esse candle do fundo. Por quê? Porque assim, ó, vocês percebem que esse preço voltou, olha só. Ele desceu até aqui. Eu sei que violou o fundo. Ele voltou até aqui. O que eu estou tendo para esse candle é um gatilho comprador. Certo? Eu passei um vídeo curto aqui para vocês, uma shortzinha, sobre questão de um segundo gatilho. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é esse segundo gatilho. Então, eu posso ter um segundo gatilho para venda, e o que pode me desarmar esse segundo gatilho para venda é um segundo gatilho para compra. Tá bom? Olhem bem o que eu estou explicando para vocês aqui. Então, para essa região, eu tive um gatilho de venda, eu tive o retorno do preço. Deixa eu tirar essas linhas também aqui, ó, para fazer essa explicação bem direitinho. Pessoal, um pouquinho de paciência de vocês aí, tá? Eu não faço, isso aqui não estava nem planejado explicar isso aqui, tá bom, pessoal? Meus vídeos aqui são de improviso. Por isso que se tiver alguma falha, sempre peço desculpas aí. Então, eu tive o gatilho de venda aqui, eu tive o retorno do preço aqui, certo? Luciano, isso aqui não foi retorno do preço? Tá vendo que tá preso nesse candle aqui, ó? Eu preciso de um movimento que cria uma estrutura para mim. Então eu preciso de um gatilho comprador vindo de baixo para cima. Então acontece esse gatilho comprador. Então assim, aqui em cima eu vou trocar as cores, eu vou pensar em vendas. Dentro dessa região eu vou pensar em vendas, porque eu tive o gatilho de venda. E dentro dessa região aqui embaixo, eu vou tomar cuidado para que não aconteça duas vezes compra. Então, se eu estou pensando em fazer uma venda, deu um gatilho de venda, o preço voltou e me deu o segundo gatilho. Como que eu faço a entrada desse segundo gatilho? Inclusive, esse aqui vai um complemento para aquele vídeo da shortzinha. Como que você faz para operar o segundo gatilho? Pessoal, esse segundo gatilho aqui, ó, eu posiciono uma Fibonacci e eu sempre vou buscar a região de 50% para as minhas entradas. Então eu posiciono a Fibonacci desse cara aqui, ó, candle referência, até o fundo desse candle gatilho. O candle gatilho tem que estar fechado, beleza? E eu posiciono a entrada aqui, ó, no 50%, eu posiciono a entrada no 0%. O meu stop loss, pessoal, é o candle stop aqui de cima, beleza? Eu posso até posicionar um candle stop, vamos dizer assim, financeiro, mas o meu candle stop é o candle stop desse topo. Perfeito? É um topo que foi formado, precisa que o mercado rompa esse topo para dizer para você que ele não vai mais subir. E eu sei que ele pode capturar liquidez aqui em cima. Eu entrei aqui no 50, o que esse preço não pode fazer dentro desse candle aqui de baixo? E aí que entra. O mercado ele gera gatilho de venda. Se eu quero vender, ele não pode gerar o que aqui no fundo? Um gatilho de compra. Por quê? Porque eu já tenho um gatilho de compra.
Então, entendam os senhores, que se nesse candle do fundo eu tenho esse gatilho de compra, eu percebo que esse candle aqui, ele é vendedor. E eu quero fazer essa venda aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque esses candles aqui, ó, eles entraram dentro deste candle aqui, que eram referência de compra. Então, o que, que não pode acontecer para esse cara? Um gatilho de compra. Saca? Olha o detalhe que eu estou passando para vocês. Isso aqui é de mentoria, tá, pessoal? Então, olha só. Se eu quero fazer esta venda aqui, ela melou. Por que, que ela melou? Porque dentro deste candle foi gerado este gatilho de compra também. Então, eu tive um segundo gatilho de venda? Tive. Mas eu tive um segundo gatilho de compra na região. O que, que eu faço? Ou eu faço essa compra, que foi o último sinal que apareceu, ou eu sento na minha mão e espero o mercado se resolver. Beleza? Mas o preferível é que você faça essa compra aqui. Tranquilo? Então, já complementei aqui com um pouco dessa informação, é até onde eu vou trazer. Então, por exemplo, o mercado chega aqui, ó, nessa região, e eu fiz a venda. Eu vi que a venda foi desarmada, depois a venda pode se armar aqui em cima novamente. Eu já vi que o preço está enroscado aqui em cima, já marcaria esse topo. Enquanto não romper esse topo aqui, eu posso continuar pensando em vendas, tá? Porque esse mercado teve um trabalho estruturado. Ele só foi pegar um pouco mais de liquidez, veja que não teve o candle stop desse topo. Ele só ficou buscando liquidez, pessoal. E cada vez que ele subisse aqui, ó, e gerasse uma nova instrução vendedora, eu poderia pensar em vendas, tá? Agora vamos lá. Luciano, esse mercado, até onde ele pode cair? Né? Se a venda for um pouco mais buscando liquidez lá em cima, até onde esse preço pode cair? Por exemplo, eu teria esse primeiro espelhamento aqui, pessoal. Ó. Perfeito? Até onde ele pode cair? Pelo espelhamento da terciária, pessoal, ele veio buscar uma região de 523%. Só que assim, ó, eu posso utilizar o da secundária também. O da secundária, se esse topo não foi rompido, o meu fundo é esse cara aqui, ó. Perfeito? O tempo todo, o fundo da secundária será esse daqui. Então, o preço ele pode buscar a região da secundária. Perfeito? Como nesse caso aqui, ó, que também abrange 423%. Então, fiz a venda. Cara, você conseguiu pegar essa venda? Não conseguiu pegar. Na abertura do dia, o mercado já foi abrindo lá. Então, por exemplo, o mercado está abrindo aqui, nessa região. O que, que você vai pensar aí embaixo, pessoal? Você vai pensar em compras. Você não vai pensar em vendas. Se você for pensar em vendas, vai ser lá para cima. Então, existem os suportes e os topos que ficam ocultos, como, cadê? Nesse caso aqui, ó. Esse caso aqui, tá bom? Aqui não tínhamos topo para teste, nem nada, o preço só parou, mas era um percentual. Desse percentual aqui, o seu 100%, e desse percentual aqui estava lá no 523% também, certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para os senhores. Por exemplo, uma análise básica e simples aqui, tá? Do dolinha. Ele está caindo, por exemplo, ó, começou a cair. O que, que eu tenho de projeção? Só que ele chegou numa zona que eu estava aqui de alvo, tá, turma? O mercado para mim estava vendido até chegar nessa zona aqui. Que zona é essa? Cara, isso aqui é uma zona do diário, cara. Desse fundo aqui, ó. Então agora ele chegou numa zona que pode gerar compras, tá? Dolinha pode gerar compra. Ele pode ter descido para poder subir. Eu estou vendo aqui que em um tempo macro ele quebrou estruturas, certo? Então ele provavelmente, pessoal, pode buscar esse topo aqui, ó, ou essas novas máximas, tá ok? Eu não fico falando muito do Brasil, mas o Brasil está nesse risco aí, né? De pegar uma subida no dólar, ele está vindo pegar algum preço bom. Se romper esse fundo aqui, show. Mas quando a gente olha o preço, pessoal, que é a ação do preço, né? Para quem opera aí, ó, final de pullback, esse mercado já rompeu topos, ele pode estar voltando aqui, ó, para estruturalmente pegar uma liquidez para continuar subindo. Pode, tá? Tem que prestar atenção no lugar que ele chegou aí agora, que pode projetar compras aí. Então, se pode acontecer compras aí, o que, que precisa acontecer no gráfico para eu comprar? Se eu estiver analisando no minuto, eu tenho que observar topos e fundos, certo? Já estou vendo que o mercado está me dando aqui, ó, uma violação de um topo. Então, isso é um topo e isso é um topo. O mercado fez fundo duplo nos candles, isso é uma retração pullback válido, tá bom? Ó, já desde aqui de baixo teve esse candle e ele está fazendo isso aqui, ó. Então, o mercado está querendo projetar compra. Se romper esses pequenos topos que tem aqui, ó, se romper, cara, show de bola. Onde que esse mercado pode querer promover uma venda? Vamos supor, subindo aí. Você pode começar de um candle outside desse? Você pode começar de um candinho desse aqui, ó, que provocou isso aqui.
Então ele pode chegar no 323 aqui, ó, por cento e enxugar? Pode. Se eu pegar um espelhamento aqui, ele pode chegar um pouco mais em cima aqui? Pode. Luciano, e se ele por acaso romper esse topo aqui? A gente pega e puxa isso aqui para cima, pessoal. Não tem erro. Tudo aqui você começa no candle, do candle você vai para a terciária, da terciária você vai para a secundária. E da secundária você pode projetar a primária também. Tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer. Agradeço a todos pela presença. Não deixa de se inscrever, compartilhar o vídeo, deixar o likezinho. E tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu.